Neste vídeo, você vai aprender 3 passos que a Bíblia nos mostra para superar uma separação ou uma separação por traição. Assista esse vídeo até o final, que você vai ficar mais forte para enfrentar esta situação. O primeiro passo para superar uma situação como esta está em Provérbios, capítulo 30, versículo 18, que diz: Há 3 coisas misteriosas demais para mim, 4 que não consigo entender: o caminho do abutre no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com uma moça. Um casamento é a união de 2 pessoas livres que resolveram se unir, mas que continuam livres para fazer suas escolhas. E ninguém sabe no que vai dar no futuro. É claro que criamos expectativas de que iremos ficar velhos com a pessoa que a gente escolheu para casar, mas para alguns casais o final não é bem assim, pois em alguns relacionamentos uma das partes quer se separar e não há nada que o outro possa fazer para impedir, pois permanecer em um relacionamento é uma decisão de cada um. E às vezes, por não ter coragem de falar para a pessoa que não quer mais permanecer no relacionamento, a outra parte se joga no abismo da traição para forçar o outro a tomar uma decisão da qual ele não tem coragem de tomar. Isso é uma atitude muito egoísta, porque a pessoa só pensou nele, não pensou na vida do outro, ou se já constituiu famílias e tem filhos, não pensou também na dor que está causando na vida dos filhos deles. Em um relacionamento, você só pode garantir a sua parte, e por ser fiel, você espera pelo menos a mesma fidelidade por parte da outra pessoa, mas cada um é cada um. Por isso está escrito em Romanos capítulo 14, versículo 12, que cada um de nós daremos conta de si mesmo a Deus. Então temos essa liberdade individual dos dois de ter a decisão de querer permanecer no relacionamento e fazer o relacionamento dar certo. E quando isso não acontece, infelizmente, uma das partes quer se separar. Ambas as partes ainda continuam livres em suas decisões e escolhas de fazer dar certo o relacionamento. Quando um não quer, não tem como o outro insistir para que o relacionamento permaneça. E quando vem a separação de forma amigável ou de forma traumática, de todo jeito, fica uma das partes aqui não quis se separar, se sentindo muito mal e alimenta alguns sentimentos, como o de vingança, principalmente se esta pessoa foi traída na relação, foi pega de surpresa e agora vai ter que lidar com a dor da rejeição ou se sentindo trocado por outro. E é até compreensível que a pessoa que foi abandonada, traída e a separação veio desta forma traumática, ela sinta esse sentimento de querer que o outro pague pelo mal que ele fez. E isto nos leva ao segundo passo que a Bíblia nos mostra para superar esta situação, que é: não deseje o mal, nem queira se vingar, como está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Neste versículo, Paulo está citando Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35, que Deus diz que a vingança pertence a Ele. A vingança é algo tão pesado, uma energia tão pesada, que você não é capaz de suportar sem destruir algo dentro de você. A pessoa que foi traída em uma relação é a parte que mais sofre, pois foi pega de surpresa e não queria se separar. A pessoa que traiu, não foi leal, não teve coragem de dizer para ela que o relacionamento não estava dando certo, ou que poderiam lutar para fazer alguma coisa para melhorar a relação.
Algumas pessoas, porque foram traídas e estão sofrendo, querem que a outra parte sofra imediatamente, pior ou igual ao que elas estão sofrendo, e nutrem o sentimento de vingança. E esse sentimento ainda se aflora mais ainda, porque ele vai ver nas redes sociais a vida do outro, o que fez ou deixou de fazer, e vê que a pessoa está tendo momentos de alegria, ou estar com outra pessoa já e está alegre, e chega até, por estar com muita raiva, confundir alegria com felicidade, né? Um estado momentâneo para um estado de espírito. A diferença é muito grande, mas ela não se conforma, porque quer ver esta pessoa que pagou o bem que ela fez com o mal sofrendo. E às vezes começam até a questionar a Deus por que isso está acontecendo e por que aquela pessoa ainda não entrou em estado de sofrimento. E essas pessoas se sentem injustiçadas por Deus, porque ela está humilhada, quebrantada e quer que Deus tome providência urgente na vida do outro, que abandonou ela na relação, às vezes junto com filhos também, em troca de uma aventura amorosa, e até já está junto com a outra pessoa morando. E a pessoa entra em angústia, em desespero, e começa a entrar em confronto com Deus, questionando todos os dias que Deus não faz nada, que Deus não está vendo esse tipo de situação. Mas Deus não vai fazer as coisas da maneira que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer. Deus sabe o momento e a hora certa em que cada um ele vai permitir que venha a colheita do que ele plantou, pois o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, é no tempo que Deus permite que esse fruto, seja ele bom ou mal, amadureça e a pessoa chegue o momento dela colher na vida dela. Mas não é essa situação de que vai ser agora. Não, você não sabe. É no tempo de Deus que as coisas, tudo acontece na vida de cada ser humano aqui na Terra. Como está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, que diz: Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Mas a questão é que você quer ver a pessoa sofrendo e não consegue enxergar que as piores punições, as piores colheitas que a pessoa pode ter aqui na Terra, ela não são visíveis aos olhos nus e nós não conseguimos enxergar. Só as pessoas que estão recebendo essa colheita em sua vida, elas é quem sentem. Deus não perde nada do que está acontecendo aqui na Terra de vista, como está escrito em Provérbios, capítulo 15, versículo 3, que os olhos de Deus estão atentos, tanto para as pessoas que estão fazendo mal, quanto para pessoas que estão fazendo bem. Então, sossegue, deixe essas coisas com cargas negativas, como vingança, com Deus, pois Ele sabe como tratar cada situação. A pior punição que uma pessoa pode receber aqui na Terra por causa de seus pecados é a ausência do Espírito Santo em sua vida. Observe a vida do rei Saul, como foi terrível para ele. Por isso que Davi, quando pecou, no Salmo 51, ele foi direto se jogar aos pés de Deus e, se humilhando em jejum, suplicava a Deus que não retirasse dele o seu espírito, pois Davi sabia que terrível era a situação de quem o Senhor retira o Espírito Santo da vida. Ele testemunhou a situação de Saul, face a face, frente a frente. Ele tocava para que espíritos maus saíssem de Saul e deixasse ele em paz. Então, Davi ele não correu para dizer, não me mate, não traga inimigos sobre minha vida, sobre o meu reino. Não, ele sabia que a maior punição que alguém recebe aqui nessa terra enquanto vive
é ter a ausência do Espírito Santo em sua vida, pois sem o Espírito Santo, a pessoa anda errante por esta terra e nunca vai encontrar novamente o caminho que leva a Deus. E é esta a razão pelo qual algumas pessoas que se jogaram nesse abismo do adultério, elas entre um relacionamento em outro relacionamento, vai pulando, vai se juntando com várias pessoas ao decorrer de sua vida, traição após traição, entre um relacionamento trai, entre outro relacionamento trai, pois ela está andando errante e continua este tipo de prática até o final de sua vida. Ele não encontra mais a vereda da vida. Quem não vê esse tipo de situação na vida dela, não enxerga, acha que está sendo as mil maravilhas a vida dele. Olha aí, já entrou em outro relacionamento, mudou de carro. Tem a graça comum, que a pessoa trabalha, se esforça e consegue. Mas esse tipo de situação em que a pessoa se envereda na vida, mesmo dando certo aos olhos de outras pessoas, mas ela não encontra o caminho da vida, que é voltar aos caminhos do Senhor e estar diante de Deus em paz, ela está perdendo tudo. Pode conquistar o mundo, mas vai perder a sua alma. E tem pessoas que não conseguem mais parar em relacionamento e acabam o final de suas vidas tristemente desta forma. Ela não encontra mais a Deus, se entregou tanto a situação carnal desta vida que ele não voltou mais. Isso é muito triste, muito lamentável, e é o pior tipo de punição que pode acontecer a uma pessoa aqui na Terra. Mas como seguir adiante a sua vida sem esta pessoa estar presente? Isso nos leva ao terceiro passo, que é: não se culpe. Você foi autêntico na relação, foi você mesmo e era o que você tinha a oferecer para a pessoa. E ela não quis, preferiu ir embora, e só vai te fazer mal, ficar acrescentando dores ao sofrimento, pensando que não poderia, era melhor não ter falado isso ou aquilo, ou poderia ter viajado mais para o casamento não entrar em rotina, poderia ter reclamado menos. Agora, se você quer ir e encontrar a pessoa e dizer a ela que a perdoa e que a quer de volta, isso aí é uma decisão sua e é uma decisão louvável, porque você quer resgatar o seu casamento, você quer resgatar a sua família. Agora, quando tomamos esse tipo de decisão, é importante estarmos prontos para uma resposta positiva ou negativa. Se a resposta for positiva, que Deus te abençoe, que vocês sejam felizes e possam nunca mais passar por essa situação. E se a resposta for negativa, você fez a sua parte e Deus está vendo que você fez de tudo para não perder o seu relacionamento ou sua família. Mas você tem que se agarrar com todas as forças a Deus e descobrir esta fração divina que tem dentro de você, para você vencer esse tipo de situação. Mesmo se você ame esta pessoa muito, você tem que se amar igual. E se você está se sentindo que não é amado porque esta pessoa lhe deixou, lembre-se que você é muito amado. Você é amado por Deus, você é amado por Jesus Cristo. E redescubra, se reinvente. Você tem que lembrar de quando... Se você quiser, você lembre de quando você era uma pessoa que não tinha o outro na sua vida ainda. Você tinha seus propósitos, seus objetivos, suas ideias para colocar para frente. Não pare sua vida por conta de uma pessoa que não quer mais fazer parte na sua caminhada na vida. Mas se depois de ouvir tudo isto, você ainda se sente emocionalmente dependente da pessoa, ama demais ela, não é vergonha nenhuma pedir a ajuda de um profissional.
É muito bom, às vezes, conversar com uma pessoa que foi preparada para isso, ela estudou para isso. Então, não tenha vergonha de pedir ajuda de um psicólogo. Se o psicólogo lhe encaminhar para um psiquiatra, é importante. O que é mais importante do que qualquer outro tipo de vergonha que você possa ter de pedir algum tipo de ajuda é você se reerguer, se sentir bem novamente. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigado por ter assistido até o final. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar, comenta, faz com que esta mensagem chegue na vida de mais pessoas que estejam precisando ouvir. E não esquece de ler e praticar.